Meio-dia, 4 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência. Hoje é dia de Inter, 8 da noite no Beira-Rio. Tem a estreia do Internacional no Gauchão 2021. O principal destaque do Inter, Rodrigo Oliveira. A grande atração na estreia do Inter no Gauchão contra o Juventude, hoje à noite no Beira-Rio, será a presença de Miguel Ángel Ramírez. O novo técnico colorado já está em Porto Alegre, Gamba. Desembarcou no aeroporto Salgado Filho hoje pela manhã, estava nas Ilhas Canárias, na Espanha, estudando o Inter ao longo desses meses, viajou no final de semana e chegou hoje. Ele assina contrato de 2 anos, será apresentado ainda nesta semana e ainda não tem a sua estreia definida. Afinal, vai comandar o grupo principal em uma rápida pré-temporada antes. Mas já estão definidas mudanças, e uma delas é na comissão técnica. Miguel Ángel Ramírez terá um auxiliar argentino, Martín Anselmi, um preparador físico espanhol que trabalhava na La Liga, primeira divisão espanhola, e um analista de desempenho também estrangeiro. Diante disso, Gamba, o preparador físico Cristiano Nunes pediu demissão. O Inter convidou o profissional para ser um coordenador, mas ele não aceitou e deixará o cargo. E mais, perfil de contratações. Miguel Ángel Ramírez quer pontas, extremas, jogadores rápidos e dribladores nas beiradas, Gamba. Esse, Rodrigo, vai ser o principal assunto do Internacional, que a gente vai ampliar daqui a pouco aqui em Esportes ao meio-dia. Chegou o Ramírez, novo técnico do Inter, as mudanças na comissão técnica, as ideias de Miguel Ángel Ramírez. Em seguida a gente vai detalhar tudo isso para a torcida do Internacional. O principal destaque do Grêmio, o Eduardo Gabardo. Olha, Gamba, tarde de reapresentação no CT Luiz Carvalho, depois da derrota de ontem para o Palmeiras. Com o trabalho já começando hoje, com as tentativas de correções necessárias para o jogo da volta, no próximo domingo em São Paulo. Uma possibilidade de alteração, a entrada de Ferreira no lugar de Alisson. Veja bem, Gamba, o Alisson, ontem o Alisson sempre foi considerado um jogador titular incontestável para a equipe do Grêmio, para a comissão técnica do Grêmio, e o Ferreira, acho que isso ficou claro, não é considerado ainda um jogador pronto, né? Se viu durante toda a temporada de 2020, quando ele começou a entrar no time com boas entradas, mas nunca ganhou a condição de titular. Isso pode acontecer, muito pela necessidade do resultado no próximo domingo. Mas não está absolutamente nada confirmado. A situação será avaliada durante a semana. Bom, durante a semana também tem continuidade das tratativas para a renovação do contrato do técnico Renato Portaluppi, possibilidades de contratações. O Grêmio busca pelo menos 4 jogadores. Óbvio que tudo isso vai avançar apenas depois do jogo de domingo lá em São Paulo. E quarta-feira tem Grêmio Brasil de Pelotas pelo Gauchão. Mas aí o Grêmio vai com reservas e jogadores da transição. Gabardo, tem muita coisa pra gente falar sobre o Grêmio, principalmente com relação àquilo que aconteceu ontem à noite na Arena, derrota no jogo de ida por 1-0, os desafios do Renato durante a semana até o próximo jogo, e essa questão envolvendo o Ferreira e a possibilidade dele ser titular lá em São Paulo. Hoje, segunda-feira, abrindo a semana conosco, mais que isso, abrindo o mês de março conosco, 1º de março de 2021, Leonardo Oliveira conosco aqui em Esportes ao meio-dia, colunista de GZH, comentarista da Gaúcha. Boa tarde, Leonardo, bem-vindo. Boa tarde, Gamba, boa tarde aos ouvintes. Estamos chegando a março e parece que não saímos de março do ano passado, mas vamos em frente, vamos nos cuidar, vamos ser diligentes, vigilantes, atentos, vamos ter empatia e vamos principalmente, Gamba, respeitar as orientações, né, dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais. A gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar esperto, a gente precisa se cuidar, Gamba. O Covid está ao lado. Sem dúvida alguma. Alerta máximo para todos nós e o nosso papel aqui de alertar e informar a população. Leonardo Oliveira, daqui a pouco a gente vai ampliar muito todos esses assuntos que o Rodrigo e o Gabardo trouxeram aqui na abertura. Deixa eu perguntar para ti sobre Miguel Ángel Ramírez. Já está em Porto Alegre o novo técnico do Internacional. O que a gente pode antecipar sobre o Ramírez daquilo que a gente vai ampliar em seguida, hein, Léo? É a entrada aqui no nosso ambiente, no nosso cenário, do tal jogo de posição,
que ficou muito conhecido a partir do Cruyff. Já não é algo novo, né? Algo que já foi visto na Copa de 54, mas é um conceito de jogo que sempre esteve presente. Ganha relevância com o Cruyff, e aí tem seus discípulos, Louis van Gaal no Barcelona e Pep Guardiola. A gente vê que isso é muito forte na história do Barcelona. E o Miguel Ángel Ramírez vem da Espanha. Ele mesmo diz, e eu participei de um seminário web, de um webinar com ele, né, no dia 16 de fevereiro, e ele diz, olha, a minha ideia de jogo é essa porque não tinha como ser diferente de onde eu venho, da cultura de futebol onde eu cresci, onde me habituei. Então é o jogo de posição. A grosso modo, a relação do jogador é com o espaço, com a conquista do espaço em campo, de tirar o adversário do lugar para ocupar aquele espaço, criar superioridade numérica e a partir daí articular, ter superioridade de jogadores, trocar passes, aqueles triângulos. Enfim, eu acho que vai ser interessante, Gamba, para que a gente possa aprofundar nosso conhecimento. Eu estou lendo muito sobre isso, eu estou pesquisando, não é algo que está no nosso dia a dia, não é algo da nossa cultura de futebol. O jogador brasileiro, ele gosta da bola, a relação dele é com a bola, né? E não à toa nós somos reconhecidos no mundo inteiro pela qualidade técnica, mas é um novo conceito de jogo. Agora, vai requerer tempo, paciência e principalmente compreensão. A gente não pode negar, a gente tem que tentar entender. Compreensão e interesse em aprender acima de tudo. Leonardo, esse seminário, que ele foi o palestrante, que você participou, ele está disponível para quem quiser assistir lá no site do The Coach's Voice. Exatamente. Eu considero que é digamos assim, um primeiro passo para tentar entender o Ramírez. Está lá, está disponível, é um bate-papo de 1 hora, onde a gente consegue entender mais as ideias do Ramírez. Ninguém está dizendo aqui que a chegada do Ramírez significa que ele vai ter sucesso. Não há garantia de sucesso em lugar algum. Técnico algum tem essa garantia. A chegada dele significa o ingresso de uma nova cultura, uma nova filosofia. E nós precisamos enaltecer isso. Nós, o futebol brasileiro. Sempre é importante para o futebol, é saudável para o futebol brasileiro essa troca de experiência. O que o Ramírez vai fazer aqui? Vai promover essa troca de experiência. Mas mais que isso, Leonardo, e aí falando especificamente do Inter, ele vai tentar implementar uma ruptura tática que o Internacional tentou com o Kudê e que foi interrompida. Quem sabe agora o Ramírez, com paciência, consiga promover essa ruptura que o Internacional sentiu falta em alguns momentos na temporada que encerrou. É verdade, o Inter já foi buscar, quando o Roberto Melo vai a Buenos Aires, o que ele apresenta de projeto para o Eduardo Cudê lá em outubro do ano passado é de uma ruptura, e isso atraiu o Eduardo Cudê. E de certo modo a gente teve uma ruptura na forma de atuar, de um time que posicionava 7 jogadores no campo adversário, de um time que tinha laterais dando amplitude, virando quase ponteiros, de um time que jogava da mesma forma aqui em Recife, em Cali, no Santiago do Chile, ou seja, foi diferente, não foi revolucionário. E o que o Ramírez está trazendo também não é revolucionário. Vamos deixar bem claro desde o princípio, o que o Ramírez está trazendo é algo que já é feito lá fora, e que aqui, pela nossa cultura, pela nossa relação diferente do futebol, porque tu pode te relacionar no futebol com o teu companheiro, né, com o homem, com o espaço e com a bola. Nós gostamos da bola, mas essa ideia de jogo, ela se relaciona com o espaço, da conquista do espaço. Tu não vai deixar de jogar bola, até porque, como ele diz, a mensagem, o portador da mensagem dessa ideia de jogo é o passe, ou seja, tu precisa ter a bola, só que a tua relação não é de estar onde a bola está, é de respeitar espaços e de criar novos espaços para entrar nas linhas adversárias. Vai ser divertido, vai ser interessante. Outra coisa, não é melhor do que a ideia do Abel, não é melhor do que a ideia do Ceni, do Renato, do Dorival Júnior, do Cuca. É uma ideia de futebol, é mais uma ideia de futebol. Não é melhor e não é pior. É cada um com a sua ideia e que estejamos abertos a isso acima de tudo. Falei há pouco da ruptura tática, né? Tem uma outra ruptura que é preciso ser feita no Brasil, que é a questão da ruptura com o imediatismo. Isso passa pelos dirigentes, que têm as suas lógicas baseadas no imediatismo, passa por parte da torcida, que pensa dessa maneira, e também passa pela imprensa, que também tem certos pensamentos, essa lógica de que o resultado define tudo, o imediatismo define o futuro do técnico. Por isso que o Leonardo bateu tanto na tecla da paciência. É preciso ter paciência, mas até que ponto as pessoas estão dispostas a mudar uma convicção e ceder esse tempo, ceder essa paciência para uma nova filosofia, hein, Leonardo? É verdade. E para ele também é um desafio. Sabe que o Miguel Ángel Ramírez, isso é informação, ele foi muito assediado nesse período. E ele segurou a palavra dada ao Inter, ele não tinha nada assinado com o Inter. O Miguel Ángel Ramírez vai assinar com o Inter hoje. Mas ele segurou no fio do bigode, como se diz, a palavra que ele tinha dado pro Inter lá atrás.
Ele teve assédio até do Atlético Mineiro, que o sondou, mais forte do São Paulo, do Santos, de clubes da Europa, e ele segurou, porque ele quer o desafio de trabalhar no Brasil. Talvez por isso, de vir para uma outra ideia de futebol, de tentar implantar aqui a ideia dele num mundo em que a relação do jogador é com a bola. Então, ele vai ter esse desafio, mas eu digo agora, desde agora, Gamba. O maior desafio dele é tentar, em um modelo de jogo que requer repetição, treino, conversa, repetição, ele é no dia a dia. E isso não tem tempo no Brasil. Nós somos o país do futebol que não treina o futebol. A gente é o país do futebol que joga o futebol. 2020 foi assim. A gente tem muito pouco tempo, a gente tem muito jogo e mais do que isso, a gente tem muito tempo dentro de avião, em deslocamentos, em viagens. Aqui se treina pouco e se joga muito. Ele está vindo do ambiente em que se treina muito e não se joga tanto assim. Esse é o desafio dele. E chega na sequência de um calendário absolutamente caótico. Pessoal, não existe certo e errado, não é o novo versus o antigo, não há dicotomia, maniqueísmo. O que o Miguel Ramírez está fazendo e outros técnicos estrangeiros fizeram e estão fazendo é trazer uma nova filosofia, um novo conceito, agregar uma nova ideia ao futebol brasileiro e que estejamos abertos a esse novo conceito que está chegando ao Rio Grande do Sul. Lembrando que Esportes ao Meio-Dia tem na direção Valéria Poçamaia, equipe técnica Ronaldo Vieira, Moa Vécia e Rudinei Ralgos. Intervalo comercial e a gente já volta com Esportes ao Meio-Dia aqui na Gaúcha. De volta com Esportes ao Meio-Dia aqui na Gaúcha, lembrando que o patrocínio de Esportes ao Meio-Dia é de Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Montreal Ford, a sua melhor opção. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Tem um recadinho aqui da Montreal Ford que é o seguinte, ó: devido ao novo decreto, a Montreal informa que está trabalhando sob agendamento através do WhatsApp 998708702. 998708702. Montreal, a sua melhor opção em Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Bom, nós estamos abrindo uma nova temporada do futebol brasileiro, mercado da bola movimentado, muitos clubes já estão agindo, já estão contratando, tem muitos clubes já promovendo as suas reformulações e a gente sempre, a partir de agora aqui na abertura de Esportes ao Meio-Dia, vai trazer um resumo, os principais destaques desse mercado da bola. Valéria Poçamai, segunda-feira, 1º de março, quais são os destaques de hoje, hein, Valéria? Começando justamente porque hoje a janela abre para que os clubes brasileiros possam registrar os atletas contratados do exterior. E aqui, até trazendo alguns destaques do futebol brasileiro, o Flamengo negocia o retorno do lateral Rafinha, que rescindiu com o Olympiacos, e o Fluminense de olho aí na volta do Thiago Silva. Ontem, em entrevista coletiva, o Marcão, que agora volta ao cargo de auxiliar, disse que conversou com o zagueiro do Chelsea que o aguarda para a disputa da Copa Libertadores. Pois é, Valéria. Leonardo Oliveira, Rafinha de volta ao Flamengo, era uma tendência. Acredita na volta do Thiago Silva para jogar Libertadores pelo Fluminense, Léo? O Thiago Silva tem uma relação muito forte com o Fluminense. Eu me lembro de vídeos dele no Instagram, de madrugada em Paris, e ele, na época, estava no PSG, e ele torcendo e comemorando jogos do Fluminense. Mas é difícil, né? Porque esses jogadores, eles estão num alto nível, eles estão numa grande liga. Aí seria uma opção de vida. Só que eu acho que o Thiago Silva tem a perspectiva de jogar a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, Gamba, parece que ela está longe. A Copa do Mundo é ano que vem. É verdade, é verdade. Tem 2 jogadores aí, Gamba, fala, Gabardo, que estão voltando da China, né? O Jiangsu, atual campeão chinês, fechou as portas por causa de uma mudança no regulamento, né? Nas leis da China. Os grupos que são donos dos clubes não podem mais colocar os nomes das suas empresas no nome do clube. E o Jiangsu decidiu fechar as portas. Olha, estão indo para o mercado Miranda, titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, está com 36 anos. Tem um jogador interessante, que é o Alex Teixeira, né? Que marca muitos gols. Enfim, são 2 jogadores que estão indo para o mercado também. Nomes interessantes, Leonardo Oliveira, o Miranda e o Alex Teixeira. O que te parece o cenário para esses 2 jogadores aqui no Brasil? Será que tem espaço para eles ou algum clube disposto a pagar o que eles recebiam? O Alex Teixeira não vai ganhar nunca o que ele já ganhou na China, né? Eu acompanho o Alex Teixeira nas redes sociais, no Instagram. O Alex Teixeira vive uma outra realidade.
Mas esse é um jogador ainda jovem, está na faixa dos 30 anos, esse jogador pode atuar em alto nível ainda. O Miranda, ele já está numa fase final da carreira, tanto é que ele cogita de voltar pro Coritiba. O Miranda estava em 2005 naquele time do Coritiba que ganhou do Inter na última rodada. Ele saiu de lá, foi para a França, quase veio pro Inter em 2006 e aí foi parar no São Paulo e a carreira dele decolou. Ele já está pensando em encerrar um ciclo, né? Encerrar esse ciclo de jogador onde ele começou, no Coritiba. Esse é aquele momento que a gente acompanha atentamente o mercado da bola, as movimentações envolvendo os clubes brasileiros. Bom, vamos lá falar de dupla Grenal. Para Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva sua imunidade, ferramenta de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Muito bem, Rodrigo Oliveira, hoje estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, 8 da noite o Inter encara o Juventude, treinado pelo Fábio Matias, o Internacional, com um time alternativo, time de garotos do Internacional, Daniel mais veterano, né, Rodrigo Oliveira, 26 anos, esse time jovem do Inter encara o Juventude, o Inter que estará sob os olhares de Miguel Ángel Ramírez, Rodrigo. O novo treinador colorado desembarcou em Porto Alegre no início da manhã de hoje, está em reuniões com a direção do Inter, vai assinar ainda hoje o seu contrato de 2 temporadas, terá uma comissão técnica grande. Pelo menos um auxiliar, o argentino Martín Anselmi, um preparador físico espanhol, que trabalhava em um clube da primeira divisão espanhola, a La Liga, confesso que ainda não consegui descobrir o nome desse profissional, e também um analista de desempenho, que é estrangeiro e chega com a confiança do Ramírez para trabalhar com vídeos, estatísticas e tudo mais. Diante disso, Gamba, o atual preparador físico Cristiano Nunes pediu demissão. A ideia do Inter era que ele fosse um coordenador de preparação física, como ele mesmo foi na época de Eduardo Cudê. Só que o Cristiano Nunes não aceitou. Ele quer trabalhar na linha de frente da preparação física. Vai rescindir o contrato essa semana, o Inter vai tentar convencê-lo a ficar, mas não é a tendência. Com Miguel Ángel Ramírez, o Inter inicia uma nova era, um novo modelo de jogo, e o treinador, para jogar com esse novo modelo, pediu a contratação de ponteiros velozes, Gamba. Ele joga no 4-3-3 e quer ter jogadores rápidos para jogar nas pontas. A avaliação interna é de que o único jogador pronto para essa função é o Caio Vidal. O Ramírez quer mais e o Inter está de olho em uma promessa do futebol chileno. O atacante Carlos Palacios, 20 anos, ponteiro direito do União Espanhola do Chile, Gamba. Bom, Leonardo Oliveira, as movimentações do Internacional, chegada do Ramírez, saída do Cristiano Nunes, o Internacional de olho no Palacios, jogador chileno, promessa, certamente uma contratação que já passa por uma indicação do Ramírez. Analisa pra gente, Léo, esses primeiros movimentos do Internacional sob nova direção. O Inter vai ter de buscar esses jogadores de lado, como disse o Rodrigo, porque nessa ideia de jogo precisa de ponteiros. Com o Eduardo Cudê, por exemplo, pegando o início do ano passado, o Inter empresta o Guilherme Pato, dispensa o Wellington Silva. Por quê? Porque o Eduardo Cudê jogava com 2 atacantes. Quem dava a amplitude é de ampliar, tá? Quem alargava o campo eram os laterais. Tanto que o Inter trouxe laterais de muita potência física, Moisés e Rodinei, porque eles eram quase ponteiros. O Inter atacava com 7 jogadores. Nessa ideia de jogo, não. Quem dá amplitude, quem alarga o campo, quem joga quase sobre a linha lateral, são os ponteiros. O Inter, tanto é que o Inter está trazendo de volta o Guilherme Pato. Vai observá-lo de novo, porque o Guilherme Pato é esse jogador. Agora, só o Guilherme Pato é insuficiente, então vai precisar buscar mais jogadores. Me parece que há um conceito nas contratações. O Palácio, o chileno, é muito jovem. Teve o jogador do Banfield também, que agora me foge o nome, Rodrigo, que é um meia, que o Inter também está de olho, foi destaque agora da última Superliga Argentina, da Copa Diego Armando Maradona, tá? É um jogador jovem, 22 anos. O Inter vai buscar jogadores jovens. Por quê? Porque o Inter quer um time que seja dinâmico, um time que seja rápido, um time que seja veloz, que consiga ter esse deslocamento constante, essa troca de passes. É um conceito de jogo. Galopo. Galopo, exatamente, Galopo. E o Inter busca esse tipo de jogador, é um perfil de contratações. Vou além, o Inter vai fazer ainda um enxugamento do grupo, porque para contratar precisa liberar alguns armários. E onde houver sobreposição de jogadores, ela será analisada e ela vai haver cortes. O Inter precisa cortar entre 20 e 30 milhões da folha salarial anual. Isso significa que o Inter precisa, em um ano de 12 meses,
transformá-lo em 10, porque a folha do Inter hoje gira em torno de 10 milhões. Goleiros, essa é uma posição que ou Lomba ou Danilo, um deles vai sobrar. Centroavantes, o Inter tem 4 centroavantes com a volta do Guerreiro. O Yuri Alberto não vai sobrar, o Abel tem contrato. Eu não sei se o Thiago Galhardo, daqui a pouco, pelo potencial que tem, possa ser um jogador de bom mercado, um jogador para negociação. O Inter vai começar a fazer uma cirurgia no seu grupo. Ele precisa cortar gastos e ele precisa também ganhar fôlego para fazer algum investimento, porque a situação do Inter, a situação financeira do Inter, ela é muito complicada. É isso. Bom, Eduardo Gabardo, ontem, jogo de ida, final da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu pro Palmeiras 1-0, e não são poucos, hein, Gabardo, os desafios do Renato para essa semana de preparação até o jogo da volta lá em São Paulo, hein? Pois é, a partir de hoje à tarde, Gamba, tem reapresentação marcada no CT Luiz Carvalho com o início do trabalho, né? Com a tentativa de correções necessárias para o jogo da volta no próximo domingo, 6 horas, em São Paulo, com o Grêmio tendo que ganhar por 2 gols de diferença para ser o campeão da Copa do Brasil. E ganhando por 1 gol de diferença, pode ser 1-0, 2-1, 3-2, a decisão vai para os pênaltis. Bom, o que ficou ontem da derrota, né? Depois das entrevistas, de tudo que foi falado, Gamba, eu acho que existe a possibilidade de ter uma ou outra alteração para o jogo da volta. Mas claro que tudo isso vai ser trabalhado durante a semana pela comissão técnica do Grêmio. Algo que chamou a atenção ontem foi a entrada do Ferreira, que entrou bem, né? E que as melhores oportunidades do Grêmio, ele que entrou ali pelo lado direito, e fica aberto o debate sobre a possibilidade dele ganhar ou não uma vaga de titular pro segundo jogo, pro jogo de São Paulo. Veja bem, se a gente analisar tudo que aconteceu durante a temporada, fica muito claro que o Ferreira não é considerado um jogador pronto para ser titular. Tanto é que ele teve, em alguns outros momentos, também boas entradas no time e nunca ganhou a condição de titular. Sempre foi um jogador do segundo tempo. Quando ele começou foi em uma ou outra oportunidade e até não foi tão bem assim. Mas o fato é que em alguns momentos quando ele entra, ele acaba mudando a cara da partida e foi o que aconteceu ontem. Bom, aí a pergunta fica, será que de fato o Ferreira pode ganhar a vaga do Alisson e ser titular domingo em São Paulo? Eu acho que até pode. Mas isso não é tão claro, tão definitivo, e eu não garantiria que isto vá acontecer. Acho que vai ser avaliado e daqui a pouco esse processo de entrada no time até será apressado pela necessidade do resultado no jogo de domingo. Mas, repito, Ferreira não é considerado um jogador pronto para ser titular do Grêmio. Mas, diante da necessidade, do resultado, pela ofensividade dele, pela característica dele, pelo fato do Grêmio precisar da vitória, daqui a pouco pode acontecer. Perfeito. Leonardo Oliveira, bom, primeiro, Léo, a derrota do Grêmio ontem para o Palmeiras, o Grêmio que se repete nos seus erros e essa possibilidade trazida pelo Gabardo do Ferreira daqui a pouco ser titular na partida de volta em São Paulo. O que te parece tudo isso, Léo? Eu concordo com o Gabardo. O Ferreira já foi lançado como titular em outras partidas e ele não consegue dar a mesma resposta de quando ele entra no segundo tempo. Ele entra no segundo tempo e aí ele incendeia. Ontem o que ele fez com o Vinha, ele praticamente... expôs o Vinha, né? Que vinha sendo a grande saída, o grande escape, um dos grandes jogadores do Palmeiras no primeiro tempo. Mas desde o começo ele não consegue manter esse alto nível. Porém, o Grêmio não tem muita alternativa além disso. A situação do Grêmio é um pouco complicada, é um pouco delicada. Agora, Gamba, entre o Ferreira e esse PP, que é um espectro do PP que a gente viu lá atrás, eu não tiraria o Alisson. Eu tiraria o PP. O PP está jogando muito pouco. A participação do PP no jogo ontem, ela foi quase nula. Então, se é para sair alguém, então o candidato, né, na letra fria, seria o PP. Claro que o PP tem condições de dar uma reversão, é um jogador do lance individual, é um jogador da velocidade, pro contra-ataque, enfim. Mas está jogando menos, inclusive, do que o Alisson, que tem uma participação coletiva bem maior que a do PP. Se é para sair alguém, eu acho que o PP é candidato. Pois é, Gabardo, será que a gente pode trabalhar com essa possibilidade, cogitar a possibilidade da saída do PP para o ingresso do Ferreira, Gabardo? Pois é, uma questão interessante que levanta o Leonardo, né? Olha, se a gente fosse falar isso, o que aí, 40, 50 dias atrás, seria inacreditável, né? Verdade. Pela importância que tem o PP no time do Grêmio. Mas, enfim, não descartaria. Realmente, de fato, o PP está jogando muito pouco, né? E se vê uma insatisfação muito grande com isso no ambiente do Grêmio. Mas... vamos ver durante a semana o que pode acontecer. Tem outro detalhe aí que é a situação do Jean-Pierre, que ontem não foi bem de novo.
a gente olha pro banco de reservas aí, Gamba, e vê que não se tem grandes alternativas para colocar no time no lugar do Jean-Pierre. Né? O Pinares não pode jogar a Copa do Brasil, aí teria o Isaac, que já foi colocado e não foi bem, ou daqui a pouco o Tassiano, com uma outra característica, um jogador mais combativo nesta função. Até acho que daqui a pouco o Jean-Pierre, né, pode perder lugar pro jogo da volta, mas diante da necessidade, né, de ter o resultado, de ter que ganhar para ser campeão da Copa do Brasil, será que valeria a pena colocar um jogador com uma outra característica que não tenha a qualidade que tem o Jean-Pierre, mesmo que ele não esteja bem? É um dilema para ser trabalhado e resolvido durante a semana também. Tem razão. Leonardo Oliveira, tá no banco a solução para o Jean-Pierre? É difícil, né? Porque a solução para o Jean-Pierre, o Renato testou contra o Atlético Paranaense, o jogo que a gente fez lá da Arena, aquele jogo secreto, sem TV, o jogo do rádio, ele testa o Isaac, e o Isaac não foi bem. O Isaac afunda muito, ele joga quase ao lado do Diego Souza, falta articulação. Aí ele tira o Isaac, coloca o Jean-Pierre e o Grêmio melhora muito no segundo tempo. Claro que não foi só a mudança do Jean-Pierre, o Grêmio como um todo mudou de comportamento, ele fez 2 trocas no intervalo, coisa até que o Renato não costuma fazer. Acredito que se é para fazer alguma alteração e tirar o Jean-Pierre, eu não tiraria, porque o Jean-Pierre é um jogador muito técnico, é um jogador do passe, é um jogador que pode encontrar o PP numa diagonal, o Alisson ou o próprio Ferreira, eu não tiraria. Mas se é para tirar alguém, se é para tirar o Jean-Pierre e colocar alguém, aí o candidato é o Tassiano. Mas ao eu afirmar isso, eu estou dando um retrato do que é o Grêmio do momento. A gente está pensando que o Jean-Pierre não é o cara que vai resolver e o Tassiano vai resolver. Que o PP é o cara que não está resolvendo e que o Ferreira vai resolver. Quando os de fora são os que vão resolver, a esperança está nos que estão de fora, é que a situação era bastante crítica. Porque se ele está de fora, é que o titular é melhor, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial. Né, Fala, Gabardo. Que depois a gente pode ampliar, por isso que o Grêmio certamente vai ter que passar por uma cirurgia para a temporada de 2021, com pelo menos 4, 5 contratações importantes, e tem que ver como é que vai ficar a situação da renovação do contrato do técnico Renato Portaluppi. Eu colocaria como uma tendência que esta renovação seja acertada até o final dessa semana. Sem dúvida alguma, a gente vai falar sobre isso, porque não tenho dúvida também, né, que o Renato está colocando como condição de negócio reformulação desse elenco. O Renato também precisa de alternativas. Tá errando o Renato? Tá errando. Mas também o Grêmio precisa investir no grupo para que tenha opções, tudo aquilo que a gente estava debatendo há pouco aqui em Esportes ao meio-dia. Intervalo comercial, rapidinho, na volta, o retorno dos estaduais. Voltou o Paulistão, voltou o Mineiro, teve despedida de um ídolo no Galo. Intervalo e a gente já volta. Ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec Supermercados. Vamos com debate aqui no programa. Para CERS, um mundo de oportunidades, e unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem, Valéria. Bom, Rodrigo, Gabardo, Leonardo, começaram os estaduais. Ontem, estreia do Atlético Mineiro no Mineiro. Fez 3-0 na URT, mas o principal assunto, a despedida do Vitor, 38 anos. Vitor deixa o gol do Atlético Mineiro, passa a ser gerente de futebol. No Campeonato Paulista, o São Paulo, na estreia do Crespo, empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Ariel Holan ainda não treinou o Santos, acompanhou da arquibancada. O empate do Santos com o Santo André em 2-2, alguns dos destaques, tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Mineiro no final de semana. Leonardo Oliveira, o que te parece, Leonardo, esse novo cargo para o Vitor, ex-goleiro do Grêmio? Sabe que ontem, conversando com alguns amigos de Minas, e a gente aqui à distância não tem a dimensão do que representa o Vitor para o Atlético. O Atlético teve o Ortiz nos anos 70, um argentino, inclusive é o Ortiz que leva o gol de cabeça, aquele do Falcão e do Escurinho. O Atlético teve Tafarel, foi campeão da Copa Comebol, um dos poucos títulos grandes do Atlético depois do Brasileirão de 71. E o Atlético teve o João Leite, que depois virou até deputado, foi candidato a prefeito, governador em Minas Gerais. Mas o Vitor, ele virou o grande goleiro da história do Atlético. Tudo por aquela Libertadores, em que ele salva o Atlético defendendo um pênalti contra o Cholos Tijuana, pênalti até de um colombiano que veio jogar aqui no Brasil depois. Ele salva, e ali e depois na decisão de pênalti ele salva mais uma vez. E o Vitor, hoje, ele é o grande goleiro da história do Atlético. Causou muita comoção ontem a despedida dele.
e tenho certeza que se estivéssemos com o público liberado, o estádio estaria lotado e aos prantos, porque o Vitor é o grande goleiro da história do Atlético. Departamento de futebol, né, Gamba? Já tem Rodrigo Caetano, Vitor, agora só falta conhecer o técnico do Atlético Mineiro. Teve proposta pelo Renato, ele não deu a resposta e o caminho está aberto para o Cuca. É importante destacar, Gamba, a importância do Grêmio para a carreira do Vitor. O Vitor só não tem essa idolatria no Grêmio porque ele não ganhou títulos, mas jogou muito bem e foi buscado no Paulista de Jundiaí, um clube bem menor. O Grêmio projetou o Vitor para o futebol nacional. É isso. E o mais engraçado, Gamba, quando ele foi contratado, o Atlético tinha um problema de goleiro. E aí o Calil hoje é prefeito de Belo Horizonte, ele é um cara pouco sutil, né? O Calil, ele diz na frente. Aí ele botou no Twitter assim: tá, torcida chata, contratei o goleiro que vocês estavam pedindo. É verdade, é verdade. Eu lembro desse tweet do Alexandre Calil. Aliás, como agitava no Twitter o Alexandre Calil. Valéria Possamay para Redmac, materiais de construção, agente de casa. O destaque do Twitter nesta segunda-feira, desde as primeiras horas da manhã, um escândalo envolvendo o Barcelona, o Barça Gate, Valéria. Isso mesmo, viu, Gamba? Caso de polícia. Uma operação policial fez buscas no CT do Barcelona nesta manhã, além de prender o ex-presidente Josep Maria Bartomeu, de acordo com as informações da imprensa local. Trata-se mesmo de um novo passo na investigação sobre o Barça Gate, uma série de escândalos que levaram a mudanças na diretoria no ano passado. A antiga diretoria contratou uma empresa para proteger a reputação do Bartomeu e outros diretores, mas a empresa também era usada para criticar rivais políticos e até jogadores do próprio clube através de contas falsas nas redes sociais. O escândalo no Barcelona, Leonardo Oliveira. Olha só, Gamba, com a falcatrua, quando tem falcatrua, tu descobre logo, né? É 1 milhão por ano para essa empresa atuar nas redes sociais, né? Fazer essas redes sociais do Bartomeu, dos dirigentes, e atacar aí grandes ídolos, Xavi, Iniesta, Puyol, ex-dirigentes. 1 milhão de euros. Só que para esse valor teria de ter o consentimento da Assembleia. O que faz o Bartomeu? Ele ele fraciona em 5 de 200 mil euros e distribui por outras vice-presidências, coloca no orçamento de outras vice-presidências. E assim passa esse serviço, esse pagamento, sem anuência da Assembleia de Sócios do Barcelona. A falcatrua ela não tem lugar, não tem hora. Agora, eles estão presos. Eu tenho visto aí dirigente investigado recentemente na piscina botando foto no Instagram. É verdade. Vamos fazer o seguinte, intervalo rápido aqui em Esportes ao meio-dia. Na volta tem opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim. A gente já volta. Eu sei que não vou morrer. A Redmac tem orgulho de ser gaúcha. Gaúcha não só de mala e cuia, mas que enfrenta os desafios de braços dados, cabeça erguida, alma e coração. Gaúcha que sabe ser forte, aguerrida e brava, mas que também se emociona com a beleza do céu azul, da terra e da cor. Pois venha o que vier, seguiremos juntos, construindo lares e sonhos, florescendo o amor. Redmac, a gente é de casa. A gente se atualiza junto. A gente se informa junto. Em qualquer lugar, a gente leva GZH junto. Grupo RBS. A gente vive junto. Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, aproveitar, saber, tirar da vida o que ela dá. Tudo a seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Do atendimento especializado às melhores ferramentas, a Ferramentas Gerais tem uma solução completa para todos os profissionais. E o mês começa repleto de oportunidades da FG para você aproveitar. Marteletes Bosch, lixadeiras orbitais DeWalt, Serra Mármore Makita, compressores de ar Schultz e muito mais. Em Porto Alegre, na Rua Voluntários da Pátria 3223 e em Novo Hamburgo, na rodovia RS 239, número 1199. De volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento, você já sabe, né? Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec Supermercados. Vamos com opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Possamay comenta aqui para... Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Facta, solicite seu empréstimo em facta.com.br. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br e renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro! Pois, Felipe Gamba, o Grêmio não foi bem de novo. O Grêmio, velho Grêmio, mostrou todos os seus problemas e não acrescentou nenhuma facilidade. Enquanto o Luan esteve em campo e depois teve aquela atitude absolutamente grotesca, animal, indesejável contra o jogador Diego Souza, o Palmeiras poderia ter feito 3-0 e o Grêmio não chutou nenhuma bola em gol. Depois que o Luan saiu, o Grêmio se encheu de atacantes, foi para cima e tem um chute que merece registro, que é do Ferreirinha. Não tem mais nada. Não tem situação de gol. Tem abafa, tem tentativa, tem bico para dentro da área. Nada assim com muita qualidade. Nada que a gente pudesse dizer, puxa, ali teve uma coisa que foi estudada, que foi treinada. Não, o Grêmio não foi bem. Não foi bem. E digo mais, escapou de levar mais gols e praticamente inviabilizar o jogo lá de São Paulo no próximo domingo. Então ficou bom, 1-0. As entrevistas do Renato têm sido patéticas, né? Contra a imprensa, contra o VAR e contra o Gaciba. O que a imprensa tem que ver com isso? Bom, mas enfim, tem gente que acha que a imprensa é o problema, então vamos adiante. Espero que o Grêmio consiga se reformular em alguma coisa para o jogo do próximo domingo, porque a situação que era complicada já no começo, pela qualidade do adversário, pelo fato do Grêmio não estar jogando bem, agora ainda tem um resultado desfavorável, ou seja, ficou mais complicado. É impossível? Não é impossível. O Grêmio pode chegar lá e levantar a taça, levantar o caneco, pode botar faixa, botar bicho no bolso, essas coisas todas de quem é campeão. Mas que ficou mais complicado, Felipe Gamba pode ter certeza. Sala de redação, daqui a pouco tem 1h30 pra gente falar sobre isso e a chegada do técnico do Inter. O homem que joga no espaço tá chegando, Felipe Gamba. Tchau. Obrigado, Pedro. Rodrigo Oliveira, uma última informação de Internacional. Tem jogo do Inter hoje, Rodrigo. O provável time do Inter para o jogo contra o Juventude. Vão os garotos, estreia no Gauchão. Daniel, Lucas Mazetti, Pedro Henrique, Thiago Barbosa e Léo Borges. Johnny, Lucas Ramos, Kleberson e Nicolas. Guilherme Pato e Vinícius Melo. Eduardo Gabardo, uma última de Grêmio, Gabardo. E quarta, e o Grêmio, né, pelo Gauchão contra o Brasil de Pelotas. Claro que tem que ver como vai ficar a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, se todos os jogos serão confirmados. Mas se sair Grêmio e Brasil, o Grêmio vai com reservas e jogadores da transição. Prioridade, claro, a decisão da Copa do Brasil, domingo lá em São Paulo. Obrigado, Gabardo, Rodrigo, Valéria. Leonardo Oliveira, conhece o senhor Marco Antônio Vargas Villa-Lobos, Leonardo Oliveira? Conheço. Grande Marquinho. Grande Marquinho. Olha aqui, ó, o Marquinho tá lançando o segundo volume do livro dele, Confesso que Só Ri. Eu tenho o primeiro volume aqui, sou um privilegiado, viu, Leonardo? E ele tá me mandando um recado aqui, ó, dizendo o seguinte: interessados, enviarem e-mail para marcovargas450@hotmail.com. Confesso que Só Ri. Segunda edição do livro do Marco Villa-Lobos, o grande Marquinho, Leonardo. Grande abraço pro Marquinhos e grande abraço pro Nobrinho, que é o irmão do Marquinhos. Grande abraço para toda a família, grande abraço para a família Villa-Lobos. Leonardo Oliveira, obrigado pela presença aqui em Esportes ao meio-dia. Aquele abraço, Léo. Grande abraço, vamos nos cuidar e até o Sala. Vamos nessa. Bom, vem aí o correspondente Ipiranga, logo depois tem o Sala de Redação. Tenham todos uma ótima tarde de segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Tchau.